gente, isso é coisa de crente. 24 horas ganha todo mundo pelo coração. Toca aqui dentro da gente, isso é coisa de crente. 24 horas ouvi Deus falando com louvor e adoração. Acabei de ligar na Rádio Canaã. Fechei com a Canaã. Só ouço a Canaã, a rádio da família cristã. na Rádio Canaã. Fechei com a Canaã. Só ouço a Canaã. A rádio da família cristã. FM Canaã, 93,5. Que bom te ter aqui comigo pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te ter aqui comigo pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Mais chegados que irmãos. Amigos mais chegados que irmãos. Canaã FM, agora 11h07. Começa agora Tempo de Qualidade com o pastor Davi Góes no Bom Dia Canaã.
Começa agora, gente, o nosso quadro Tempo de Qualidade, com o tema de hoje maravilhoso, né? Como selecionar amizades. A amizade é um dos relacionamentos interpessoais mais importantes, mas também aquele em que podemos experimentar as maiores decepções. Bom dia, pastor Davi Góes, a paz do Senhor. Estava com saudade aqui da gente conversar no Tempo de Qualidade. Bom dia, Lívia Santos. Você está de volta, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha aí, que benção. A Lívia estava doentinha e agora voltou para animar as nossas manhãs aqui na Rádio Cana FM 93.5. Também estamos ao vivo aqui em nosso canal no YouTube, PR Davi Góes Oficial, na nossa live de hoje, falando sobre o tema. Qual é o tema de hoje, Lívia? Como selecionar amizades. Selecionando amizades, que é algo, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil, né? Porque às vezes a gente pensa que está indo pelo caminho certo, aí quando a gente menos espera, se decepciona. E existe algumas dicas maravilhosas que eu tenho certeza que o Senhor preparou para deixar para todo mundo que está assistindo pela sua live, @PR Davi Góes no Instagram, e também pelo canal do YouTube, Pastor Davi Góes Oficial, e pela Rádio Canaã também, né? 93.5. Com certeza, Lívia, com certeza. A Bíblia é recheada de informações e orientações preciosas para a nossa vida. A Bíblia nos alerta sobre as más amizades, mas também nos ensina sobre as boas amizades. Paulo escreve a sua carta à igreja em Corinto, no capítulo 15, no verso 33, falando exatamente sobre isso, que as más amizades corrompem os bons costumes. E eu quero interpretar esse texto dizendo que as más amizades apagam o seu futuro. Guarde essa frase de hoje. As más amizades apagam o seu futuro, porque um mau amigo pode destruir as suas perspectivas de vida, um péssimo amigo pode te dar maus conselhos, um amigo que não é sábio pode te colocar no abismo. Você precisa selecionar suas amizades, saber com quem você está andando. Certa vez, na Bíblia Sagrada, nos ensina que Davi tinha alguns filhos de mulheres diferentes, porque era hábito daquele tempo, né? E Davi tinha um dos filhos chamado Aminon. Aminon tinha um primo que era muito amigo seu, chamado Jonadab. E Jonadab lhe deu uma orientação perversa para que Aminon abusasse sexualmente da sua irmã Tamar. Olha o conselho que Jonadab dá a seu amigo Aminon: abusar sexualmente da sua irmã. Olha o resultado de um péssimo amigo, de uma má influência. E quantas pessoas estão recebendo más orientações nesse tempo, Lívia? Quantas pessoas têm um amigo que só te coloca em um lugar de desgraça, em um lugar de condenação e de maldição? A primeira atitude para você selecionar um bom amigo é saber que tipo de orientação ele está lhe dando. Um bom amigo, o amigo ideal, ele te dá orientações espirituais. Ele te dá orientação para o seu crescimento espiritual. Ele te dá orientação para te aproximar de Cristo. Certa vez, Jesus entra na cidade de Cafarnaum e tinha um jovem paralítico, e este jovem ele foi carregado pelos 4 amigos. E chegando na casa de Pedro, eles não sabiam como entrar na casa e levaram o homem até o telhado, abriram o telhado e desceram o homem por cima do telhado. Mas o interessante é que Jesus, diz o texto, Jesus, vendo a fé dos homens, dos amigos daquele homem, curou. Ou seja, você precisa andar com pessoas de fé, pessoas que professam a sua mesma fé. O amigo ideal é aquele que professa a sua fé. O evangélico, ele anda com o evangélico, ele pode conviver com outras pessoas, mas a boa amizade para um evangélico é outro evangélico. A boa amizade para um cristão é um bom cristão. A boa amizade para um servo de Deus é outro servo de Deus. A boa amizade para quem é temente a Deus é outra pessoa temente a Deus. Porque Jesus certa vez nos disse: que união tem a luz com as trevas? Então, como eu sou um servo de Deus, Lívia, e vou andar com uma pessoa que serve a outros deuses, como é que eu vou me aconselhar com pessoas que não servem ao mesmo Deus que eu sirvo? Verdade. A gente pode até dizer que essa primeira dica, falar sobre interesses em comum, né? Buscar pessoas que
que estão buscando a mesma coisa que você, ficar mais perto de Deus, fazer as coisas para Deus, amizades que Deus aprova, assuntos que vocês possam conversar, que possam ser assuntos saudáveis, que façam você crescer como pessoa, né? Exatamente, porque, por exemplo, eu sou um pastor, então quando eu saio da igreja, eu tenho minha vida social, eu vou sentar em um restaurante para fazer uma refeição com quem? Com um não crente? Eu posso até, se eu estiver falando algum negócio com ele, fazendo algum negócio comercial, eu posso até sentar. Mas no meu normal, eu vou sentar com um crente, para que a gente possa ter uma brincadeira sadia, um momento sadio, o nosso assunto, o nosso tema ali no momento, seja algo voltado para o espiritual. Né? Ah, você viu, rapaz, o que está acontecendo no mundo, o cumprimento das profecias, realmente Jesus está voltando. O nosso tema vai ser esse. Ah, você viu aquele irmão que está passando por uma prova, vamos orar por ele. Então, o assunto de um crente com outro deve ser esse, né? Então, o ideal é você procurar como selecionar amizades. Primeira dica de hoje: pessoas que professem a sua mesma fé. Tá certo? Isso aí não é você fazer acepção de pessoas, é fazer seleção. Você pode trabalhar com uma pessoa não crente, você pode conviver com uma pessoa não crente, você pode ter até um certo grau de amizade com uma pessoa não crente, mas o ideal é você procurar uma pessoa que professe a sua mesma fé. Ah, pastor, mas dentro da igreja tem crente que não presta. Tem gente na sua família que não presta. Então você vai selecionar dentro da igreja quem é que está andando condizente com a palavra, que pode estar comigo, que professa a mesma fé que eu, mas tem boas orientações espirituais para a minha vida, né? O grande rei sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 13 e verso 20, diz assim, ó: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas aquele que anda com os tolos acabará mal. Então, o fato de eu andar com pessoas que têm sabedoria espiritual vai me tornar mais sábio espiritualmente. Então, a primeira dica de hoje: como selecionar amigos? Pessoas que professem a mesma fé e que vivam a mesma espiritualidade que você vive. Porque se você que é crente, servo de Deus, andar com alguém que está frio espiritualmente, a tendência é ele puxar você e não você puxar ele. Por incrível que pareça, o desviado puxa o crente para se desviar. E pastor, isso é uma verdade. E também existem aqueles amigos, entre aspas, que se diz seu amigo só quando ele precisa de você, né? Quando você é útil para ele. É uma forma também da gente saber selecionar. Poxa, fulano só se aproxima de mim para pedir, para eu fazer algum favor para ele, quando eu tenho algum benefício para ele. Mas quando eu estou na pior, ele se afasta. É um amigo a se pensar. Lívia, a segunda dica do dia para hoje, para esse tema de hoje, que é muito importante, é uma questão de convivência social. Você precisa testar os seus amigos, certo? Se você nunca fez um teste com um amigo seu, faça. Porque a gente não conhece o amigo na bonança, a gente conhece o amigo na escassez. Quando tudo vai bem, todos são nossos amigos. Quando tudo vai mal, só resta um ou dois. Certa vez eu vi o Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol, falando que o time dele ganhou e ele fez 3 gols. E milhares de pessoas mandaram mensagem para ele, ligaram para ele, se comunicaram com ele. E um tempo depois, o time dele perdeu e ele não fez nenhum gol. Somente 2 pessoas ligaram para ele, a mãe dele e a esposa dele. Então, você precisa reconhecer quem são os seus amigos. Para você selecionar as amizades, você precisa testar as amizades. E nós testamos a amizade na escassez. Quando tudo vai bem, todos se encostam em você, porque todos se encostam na árvore que dá sombra. Mas quando a árvore está sem folhas, a árvore está sem fruto, está só os galhos secos, só vai ficar somente aqueles que vão te ajudar a regar. Então, o interessante, Lívia, é você testar, porque muitas pessoas estão ao nosso lado com um jogo de interesse. Então, você precisa descobrir se essa pessoa que está do seu lado, se é seu amigo realmente ou não. Eu faço teste com pessoas. Eu tenho várias pessoas que andam comigo, então eu estou sempre assim. Tem situações que eu não ajudo podendo, mas eu digo, não vou ajudar, que eu quero ver qual vai ser a situação. E tem pessoas que dizem assim, não, pastor, eu sei que o senhor não está podendo, mas está tranquilo, eu vou continuar do seu lado. São pessoas que podem ficar conosco. A pessoa que não sabe receber um não, porque fica chateado, deixa de andar com você, deixa de falar com você, não é seu amigo. E esse tipo de problema que a gente enfrenta, Lívia, hoje, a gente tem que entender uma coisa. A pessoa interesseira, ela é uma futura traidora. Porque quem se encosta em você
por conta de um benefício, quando o benefício acabar, ele se torna seu inimigo. Isso é uma verdade. É a mais pura verdade. Já fiz testes. Eu já também. fiz testes demais na vida e, assim, muitas pessoas que se encostaram em mim e não obtiveram o benefício se tornaram meus inimigos. Deixaram de falar comigo, de andar comigo, perderam o contato. Hoje passa por aí, não quero mais saber dele. Porque são pessoas que estão ali com você apenas para sugar. Eu chamo de amizade sanguessuga. Eu chamo de amizade carrapato. Está ali para sugar o seu sangue. Quando não tem mais nada para sugar, ele descarta você e diz, pronto, eu não quero mais. Então você precisa selecionar. E só se seleciona amigos leais fazendo teste com eles. Levando eles para um ambiente da escassez para ver qual o comportamento deles. Porque na bonança é muito bom. Você está com dinheiro, pagando comida, levando para almoço, para passeios. Então eles vão dizer, você é gente boa. Mas se você fechar as portas, de 10, talvez sobre 1. E olhe lá. E olhe lá, e um bem testado, bem provado. Bem provado. O senhor separou a terceira dica e eu queria muito saber, que eu estou ansiosa, porque eu amei as 2 primeiras. Qual a terceira dica? A terceira dica de hoje, para selecionar amizade, você precisa ter amigos que tenham um nível profissional acima do seu. Por quê? Porque a vida ela não é formada somente de vida espiritual e emocional. Tem a questão profissional. Então, para que eu possa crescer, Lívia, eu tenho que ter amigos que estão no nível profissional acima do meu. Eu posso ter pessoas que estão abaixo de mim na plataforma social, na condição financeira, no nível profissional. Eu posso ter amizades assim. Mas eu preciso andar com pessoas que estão acima de mim, para que possa me puxar. Entenda que você está aqui num nível e quem está abaixo de você te puxa para baixo. Quem está acima te puxa para cima. Então, no nível social, no ambiente profissional, se você só tiver amizades que não tenham um nível profissional bom, um nível educacional muito bom, essas pessoas não vão te ensinar nada. Você não vai crescer em nada. As conversas serão conversas limitadas, serão conversas frias, conversas sem graças, apenas besterol. Você precisa ter pessoas no nível profissional acima do seu que te ensinem. Eu aprendi uma coisa. Se você estiver numa mesa e você for a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Você precisa estar em uma mesa onde você é a pessoa que não sabe de nada. Todos que estão ao seu redor estão acima de você, porque nós somos eternos alunos. Então, se você está em uma mesa onde você se sente o bichão, o sabichão, o dono de toda a razão, você está na mesa errada. Você precisa estar em uma mesa onde você é o menor e os seus companheiros sejam maiores que você na vida profissional, para que eles possam te ensinar. Eu gosto, às vezes, de sair com pessoas que não são tão amigos meus, mas estão no nível profissional, intelectual, teológico acima do meu. E eu deixo eles falarem muito, muito, muito. Eu fico calado ouvindo, aprendendo, às vezes concordando uma coisa ali, mas eu preciso andar com pessoas que estão em um nível acima do meu. Porque quem está acima de mim, me puxa para cima. Quem está abaixo, me puxa para baixo. A gente pode dizer também que a gente pode ter um certo equilíbrio, pastor, em relação a isso, para as pessoas não entenderem que a gente não pode. Não, claro, é o que eu estou dizendo. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que andar com todos. Você também, além de você ter a amizade com as pessoas que não têm o mesmo nível intelectual que o seu, mas também você tem. O ideal é que você busque pessoas que tenham um nível intelectual e profissional acima do seu. Eu não estou falando aqui de questão financeira, de pessoas ricas, não. Estou falando de pessoas que têm um nível intelectual e profissional. Porque, Lívia, se eu sento com uma pessoa leiga, eu vou ensinar ela. Se eu sento com uma pessoa que tem um nível intelectual altíssimo, eu vou aprender. Então, o propósito da vida não é só ensinar. O propósito da vida é aprender. Então, se eu sento com uma pessoa que sabe menos que eu vou ensinar essa pessoa. Mas se eu sento para conversar com alguém, ando com alguém, o próprio Salomão disse isso, quem anda com sábio se torna mais sábio ainda. Quem anda com tolo se torna mais tolo ainda. Então, assim, eu preciso procurar pessoas que tenham um nível intelectual mais alto que o meu, nível profissional, para que essas pessoas possam me ensinar, abrir a minha mente, ampliar a minha visão. Tem até um ditado aí que diz no mundo intelectual, no mundo profissional, empresarial, diz assim, ó, águia não voa com pardal, águia voa com águia. E se a gente for analisar no mundo animal, o tubarão não nada com sardinha. O tubarão nada com tubarão. Então, assim, eu preciso andar com pessoas que estejam no nível intelectual
e profissional acima do meu, para que estas pessoas, Lívia, elas possam abrir minha visão, ampliar minha visão e, acima de tudo, me apresentar um outro mundo. É questão de network, é questão de conhecimento, é questão de aliança, é questão de amizade, é questão de portas. Como alguém que está no nível intelectual abaixo do seu vai abrir uma porta para você? Você precisa ter alguém que esteja no nível intelectual acima do seu para abrir uma porta, te apresentar alguém, para ter o teu network, né, avançado. Então, assim, não tem nada a ver com o mundo espiritual. É o mundo profissional. Busque pessoas que estão no nível profissional acima do seu e você vai vivenciar e vai viver em muitas portas, muitas oportunidades. Isso é um fato que é muito considerado no ramo empresarial. O senhor falando na minha cabeça assim várias perguntas. Então, a gente senta com pessoas que estão com nível intelectual abaixo para ensinar, Claro. para que elas cresçam. Isso. E a gente senta nos que sabem mais que a gente para que a gente aprenda. Exatamente. Né? A lógica é essa. Eu não posso deixar de andar com um grupo de pessoas. Eu tenho que andar com todos. Porém, se eu estou com uma pessoa que tem um nível acadêmico, profissional, intelectual menor que o meu, eu vou ensinar ele. Mas se eu sento ele com crescer alguém, também, né? Claro. Agora, se eu estou com alguém que está com nível intelectual, acadêmico, profissional, econômico acima do meu, essa pessoa me ensina. Então, eu tenho que viver a vida desta forma, equilibrando-se nestas duas plataformas. E eu preciso entender isso. Pastor, isso é acepção, é seleção. Jesus tinha 500 pessoas que andavam com ele, das 500 tinha 70 discípulos, dos 70 discípulos tinha 12 apóstolos, dos 12 apóstolos tinha 3 amigos, e dos 3 amigos Jesus só tinha um que era íntimo, que era João. Então o próprio Cristo deixou... Por que Jesus não revelou o Apocalipse, o livro das revelações, para Pedro, para Mateus, para Marcos? Por quê? Foi apresentar para João. João era o íntimo. É uma questão de seleção. Então, algumas pessoas não podem ouvir tudo sobre a sua vida, não podem conviver com você, não podem entrar dentro da sua casa. Não. Isso é verdade. Você precisa ter algumas pessoas que tenham um nível de amizade com você. E aquele nível é só para aquela pessoa. As outras é um nível social. Tudo bem, bom dia, boa tarde. Outros entram dentro da sua casa, almoçam com você, sorriem com você, né? Gargalham com você. Outros não, outros só servem para dizer: oi, tudo bem, paz do Senhor, bom dia, opa, pronto, distância. É um limite. Isso, para você ter paz interior, isso é sensacional, Lívia. Você limitar as amizades. Você tem aqueles amigos que você sai para comer uma pizza, sabe que ele vai te fazer rir muito, pronto. Ele é o seu amigo para aquele momento. Já tem aqueles amigos que não fazem parte dessa saída, mas são aqueles que te escutam, né? E que o assunto morre ali. Você tem certeza que o assunto morre ali. Exatamente. E tem outros que você anda só para dizer bom dia, paz do Senhor, tchau e bênção. Né? A última dica de hoje, Lívia, você precisa de amizades que intercedam por você, que orem por você. Sem você pedir. Sem você pedir. Muito importante. Sem você pedir, certo? Você pedir. Você precisa de amigos que intercedam por você, que orem por você. Vou usar o mesmo exemplo da cura do paralítico com os 4 amigos. Aquele homem estava em casa, estava acamado, enfermo, paralítico, não poderia andar. Mas é levado até Jesus por 4 amigos. E diz o texto: e vendo Jesus a fé dos amigos, curou o homem. Ou seja, aqueles homens intercederam a Jesus pelo amigo. Você precisa de amigos que intercedam a Deus por você. Você não precisa saber, mas eles estão em casa orando por você. Eles estão lá na igreja intercedendo por você. E você precisa de amizades que tenham esse relacionamento com Deus ao ponto de orarem por você, intercederem por você e até jejuarem por você. Você precisa de amigos assim. Aí eu vou jejuar para Deus abençoar a Lívia. Olha, eu orei para Deus curar a Lívia. Senhor, não leva a Lívia, não, eu quero casar a bichinha. Eu disse: Senhor, cura a Lívia para que ela possa voltar para o seu trabalho. Qual o problema de você orar por um amigo? Não é? Então, o fato de você interceder significa um grau de amizade espiritual. Então, você precisa de amigos que intercedam por você e não de amigos que amaldiçoem você. Porque, infelizmente, Lívia, a gente está vivendo um tempo que tem pessoas que nos amaldiçoam. Nos elogiam com a boca, mas amaldiçoam com o coração. Você precisa de amigos assim. Esse tipo de amizade é amigo que fica feliz com você.
É verdade. Amigo que fica feliz com as suas conquistas. E a Bíblia nos ensina isso. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. A Lívia está doente, eu choro com ela. A Lívia está curada, eu me alegro com ela. O amigo verdadeiro, ele se alegra com as suas conquistas. Ganhar nada. Sem ganhar nada. É bom falar O isso. amigo verdadeiro, ele se alegra com as suas conquistas. Mas o falso amigo fica irritado quando você ganha algo, quando você conquista algo, porque ele fica irado dizendo, por que ele conseguiu e eu não? Nós fomos criados juntos, nós crescemos juntos, nós viemos do mesmo bairro, por que só ele prosperou? Esse tipo de pessoa não pode andar com você. Mas o amigo que se alegra com as suas conquistas, fica feliz, te aplaude, celebra você, esse é o amigo ideal, é o amigo verdadeiro, porque ele está feliz em ver a sua felicidade. Esse tipo de amigo está em falta, em escassez. Mas se você procurar minuciosamente, com uma agulha no palheiro, você vai encontrar. Se você pedir a Deus, Deus vai revelar e vai colocar ao seu lado amigos leais e verdadeiros. Para a gente finalizar, vamos só relembrar, fazer o resumo das 3 dicas. A primeira dica, pastor, qual foi? Ah, Lívia, você... tá tudo vindo do céu aqui, não tem como gravar não. Tem sim, pastor. Foi a gente... Você falou aí. Foi a gente procurar amigos que têm o mesmo interesse em comum, que a gente converse sobre Professe a mesma fé. Professe a mesma fé. A segunda foi procurar aqueles amigos, testar aqueles amigos. Provar os amigos. Provar os amigos, saber né? se são realmente amigos. E o terceiro... Que tenha um nível profissional acima do seu. Para que você possa aprender. E quem tiver abaixo, que você possa ensinar. O quarto, amigos que intercedam por você. E quinto, para encerrar, amigos que se alegrem com as suas conquistas e as suas vitórias. Se você tiver esses 5 tipos de amigos perto de você, porque na verdade as 5 pessoas que andam com você vão formatando o seu futuro, né? Vão alinhando a sua vida, a sua jornada. Então você precisa ter esses 5 tipos de amigos. Se você tiver 5 amigos dessa forma, pronto. Está ótimo, está excelente. Pode manter esse círculo de amizade, porque eles vão estar com você para o resto da sua vida. Isso é normal. No mundo que a gente vive, a gente precisa nutrir isso. Ninguém vive sozinho, ninguém vive ilhado. Quem vive em uma ilha, termina solitário. Mas quem cria várias amizades, consegue, na hora da adversidade, ter companheiros mais chegados do que irmão, como diz a Bíblia. Glória a Deus. Hoje à noite temos culto de ensino nas congregações e na sede, no auditório climatizado, culto com o pastor Davi Góes, com o tema Dando a Volta por Cima. Eita, Lívia, hoje o tema é muito bom, hein? Muito hoje bom. É a última quinta-feira do mês de março, né? Encerrando o mês. Vamos estar aí com esse tema maravilhoso, dando a volta por cima. O que fazer para dar a volta por cima? Se você foi abandonado, o que fazer para conseguir continuar na jornada? Ah, pastor, meu casamento acabou, o que fazer para dar a volta por cima? Pastor, eu perdi meu emprego, o que fazer para dar a volta por cima? Pastor, meu namoro acabou, o que fazer para dar a volta por cima? Pastor, estou desenganado, o que fazer para dar a volta por cima? Você precisa descobrir como sobreviver, como se reerguer, se refazer à luz da Bíblia Sagrada. Dando a volta por cima é o tema da palavra de hoje aqui no auditório do Santuário Canaã. Vai ser uma noite maravilhosa, uma noite inesquecível na presença de Deus, com muito louvor, adoração e essa palavra poderosa para fortalecer a sua fé. Amém. Amanhã a gente volta com mais um tema que o pastor vai divulgar nas redes sociais para você já se preparar. Não é Amanhã isso? a gente vai estar novamente aqui, tá certo? Lembrando, Lívia, que domingo pela manhã vou estar aqui no Santuário Canaã, às 9h45, uma palavra poderosa de ousadia, de fé, de coragem, né, de esperança. E domingo à noite eu estarei na nossa linda igreja Canaã, no bairro João 23. Se você mora aí na região da Granja Portugal, Conjunto Ceará, Henrique Jorge, Parangaba, vou estar aí na nossa igreja Canaã, no bairro João 23. Amanhã eu dou o endereço aqui, porque eu não tenho decorado, mas é bem na Avenida Lineu Machado, tá certo? Domingo, às 5h45 à noite, estarei na Canaã, no bairro João 23. Domingo pela manhã, aqui no Santuário Canaã. Glória a Deus. Então, até amanhã. Se Deus quiser. Cheiro no coração. Você ouviu Tempo de Qualidade com o pastor Davi Góes no Bom Dia Canaã.